Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma iniciativa da Conexão Médica junto com a Associação Viva e Deixe Viver. Você que está nos assistindo, mande informações para nós, mostre exatamente o que está sendo feito de bom dentro do seu hospital, ou dentro das casas de apoio, ou dentro da própria universidade. O nosso e-mail é humanização@vivaedeixeviver.org.br. Hoje estaremos discutindo o tema Ações Integradas de Humanização, Ação Social, Nutrição, Hospitalidade e Gestão. Os nossos convidados é o Dr. Sérgio Petrilli e o Marcelo Boinger. Nós vamos relatar hoje, mostrar exatamente como é que a humanização pode atingir desde o planejamento até a ação final, né? A satisfação seja dos funcionários e a satisfação do paciente. Então nós vamos começar agora com o Dr. Antônio Sérgio Petrilli, médico pediatra, especialista em oncologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia e pela Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Diretor-geral do Instituto de Oncologia Pediátrica, o GRAAC, que é o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer e é uma organização não governamental. É professor adjunto do Departamento de Pediatria da Unifesp. Com vocês, Dr. Sérgio Petrilli. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Não é? Falar sobre esse assunto, para nós, é um enorme prazer, porque nós temos uma história de sucesso dentro da Universidade Federal de São Paulo e com a criação da organização não governamental, o GRAAC. Nós, quando tínhamos, no comecinho do nosso serviço, em 1991, dentro do Hospital São Paulo, que fica aqui na rua Botucatu, junto com a Escola Paulista de Medicina, nós tínhamos 4 leitos no 9º andar da pediatria e tínhamos algumas crianças que tomavam quimioterapia sentadinho em cadeirinhas no andar. Situação muito difícil de atendimento e recursos muito ruins. A gente tinha conhecido no exterior alguns projetos interessantes de parceria entre as organizações não governamentais e as universidades públicas, com participação forte da comunidade, com a participação forte da empresa privada. Um exemplo bom para ser conhecido é o Hospital St. Jude's, em Memphis, e junto à associação chama-se ALSAC, que ajuda muito esse hospital. E a ideia foi como trazer esse tipo de proposta, esse tipo de parceria para dentro do nosso país. Então, decidimos juntamente com um grupo de pessoas, pais de pacientes nossos, pessoas da nossa relação de amizade, médicos e enfermeiras, um grupo de pessoas. Conseguimos, então, definir a criação do GRAAC, que é um grupo de adolescente e criança com câncer, uma organização não governamental e foi construída e idealizada em 1991. Estabelecemos, então, a parceria, o GRAAC com a Universidade Federal de São Paulo. A ideia desse grupo seria dar apoio ao setor de oncologia do Departamento de Pediatria, que tinha muitas dificuldades para poder trabalhar e atender as crianças, tendo a ideia de que dentro da universidade era muito importante desenvolver a oncologia, visando o tratamento adequado e diagnóstico precoce. Conseguimos, então, a primeira casinha, que foi uma instituição que nós reformamos com a ajuda da comunidade, e aí criou-se o serviço fora do hospital. Começamos realmente a fazer as primeiras quimioterapias numa salinha, onde nós tínhamos aqui as 4 cadeiras, onde já existia assim um grande envolvimento de pessoas. Apesar de pequeno serviço, no primeiro ano, nós vimos 40 casos novos por ano. Porém, a gente via que já poderíamos ter participação de voluntários, sempre tentando melhorar um pouquinho a assistência para as crianças, fazendo com que elas ficassem de uma forma um pouco mais aquecidas pelo atendimento das pessoas. Por exemplo, aqui o Dr. Jacinto Guidolin, que até hoje é um grande batalhador. Nós tínhamos também a doutora Leia Mijoni, pessoas que iniciaram com a gente, junto com a enfermagem, e essa é a ideia que a gente gostaria de mostrar. Como você pode, às vezes, começar de pouquinho e começar pensando em humanização e fazer isso crescer. Isso, então, evoluiu com uma que nós chamamos de uma grande aliança.
A ideia é que a criança e adolescente com câncer, para ela ter a sua cura verdadeira com qualidade de vida, há necessidade de uma aliança fundamental entre a família e os profissionais de saúde, no caso da Unifesp. E a comunidade, a família, os pais, os voluntários, nós temos aqui representados pelo GRAAC. E do outro lado, os profissionais de saúde, as instituições, a sociedade como um todo. Nós vemos uma grande associação entre o GRAAC e a universidade, que era quem poderia utilizar os conhecimentos, os recursos humanos para fazer-se uma cirurgia neurológica, para se fazer a quimioterapia, para se fazer o tratamento adequado do câncer. Porque esse é um segredo importante. Nós temos sempre que pensar que a comunidade, a empresa privada e a universidade, ou a área de saúde do local, tem que trabalhar de uma forma unida, fazendo com que os esforços entre as pessoas sejam somatórios, que as pessoas não batam de frente, uma querendo puxar para um lado, outra puxar para o outro. Eu vou ajudar com isso, você vai ajudar com aquilo, e sem ter um planejamento. Nós acreditamos que essas setas que nós colocamos aqui fazem com que cada uma dessas áreas importantíssimas devam puxar sempre para o mesmo lado. E foi isso que nós conseguimos, com vários parceiros, com a comunidade envolvida, construir o Instituto de Oncologia Pediátrica. E esse raciocínio foi possível, então, construir esse prédio. E com essa cabeça de que o voluntário participa, que o empresário participa, que a universidade participa, a enfermeira, o médico, todo mundo ouvindo e participando com a família, cria-se uma atmosfera onde é possível dividir as responsabilidades, é possível ouvir as queixas, ouvir a família, ouvir a criança, a enfermeira, o médico, e poder fazer com que essas pessoas trabalhando junto consigam a tal decantada e falada na teoria humanização do atendimento, mas que precisa ser feita na prática. E se ela só vai tornar-se realidade quando as pessoas passarem a trabalhar junto, escutando de uma forma efetiva a necessidade do outro. Assim, por exemplo, nós colocamos desde o início na missão do GRAAC, garantir a crianças e adolescentes com câncer, dentro do mais avançado padrão científico, o direito de alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida. O que a gente acredita, desde o início, é que a cura já não é o suficiente. Curar apenas já não basta. Nós precisamos curar pensando que essas crianças vão passar por esse período difícil de hospitalização, de tratamento, com condições de poder ser reinseridas na comunidade. E, de preferência, sem saírem muito já da sua vida adequada, eventualmente podendo frequentar a escola quando necessário, ter um suporte dentro do hospital, de modo a que ele não se torne um indivíduo que esse período vai ser um impacto enorme na sua vida e muitas vezes um impacto negativo. Então, a qualidade de vida passa e muito pelo período que ele fica no hospital sendo assistido de uma maneira adequada. Assim, muito importante, competência, ética, transparência, solidariedade, trabalho em equipe, igualdade nas relações, promovem um ambiente dentro do hospital onde é possível oferecer esse espírito em que a família e a criança se sintam bem recebidas, se sintam realmente adequadamente tratadas, numa forma humanizada. Para isso, o GRAAC desenvolveu também uma série de parcerias. Ele buscou, no seu conceito de humanização, trazer outras ONGs, entre elas, por exemplo, o Viva e Deixa Viver, aqui do nosso amigo Simino, nós temos, de tanta gente, nós temos também o projeto Arco-Íris, nós fizemos parcerias com a Fundação Orça, com o Instituto Ayrton Senna, com uma série de parcerias das outras ONGs, porque o nosso conceito de humanização é baseado no fato de que você é um processo de transformação da cultura institucional que reconhece e valoriza os aspectos subjetivos, históricos e socioculturais dos usuários e profissionais, assim como o seu funcionamento para a compreensão dos problemas e elaboração de ações que promovam boas condições de trabalho e qualidade no atendimento. Então a gente entende que esse é o segredo, esse é o segredo fundamental, é você fazer com que todos passem realmente a trabalhar pensando na qualidade e na maneira de assistir a criança. Assim,
Esse gráfico mostra para vocês como a gente entende humanização. Na verdade, se a gente colocar aqui no meio o paciente e a sua família, e todo o processo que envolve, incluindo administração, reabilitação, serviço social, nutrição, psicologia, equipe médica, enfermagem, voluntariado, farmacêuticos, nós vamos ter a chamada equipe interdisciplinar. Porque o que a gente entende é que é importante, por exemplo, que haja a chance de um interferir na conduta do outro, pensando na criança e na família de uma forma integrada. Assim, por exemplo, se nós temos um paciente que vai precisar ser feita uma amputação, nós temos um projeto de preparo para a amputação, preparo para procedimento. E a psicóloga que participa desse processo, ela tem que ter uma discussão constante com os cirurgiões e com os oncologistas, no sentido de avaliar quando esse paciente realmente está pronto para fazer esse tipo de procedimento. E muitas vezes pode negociar com o cirurgião uma demora de 1 ou 2 semanas, adiantar a quimioterapia um pouquinho, sem prejuízo para a doença, mas pensando no quão importante é esse ato de cortar uma perninha, de fazer um procedimento sem que a criança esteja adequadamente preparada. Então nós acreditamos muito que os profissionais precisem falar um com os outros, que humanização é um processo que envolve todos os setores do hospital, inclusive a administração. O voluntariado nos ajuda muito nisso, porque existe uma conscientização forte, e o trabalho da enfermagem também deve ser ressaltado, porque ela é que muitas vezes fica muito tempo com as crianças, e ela é muitas vezes horizontal, ficando mais responsável por fazer cumprir as condições que nós discutimos como importantes para atuar como um hospital que pensa em humanização. Por exemplo, no nosso hospital nós desenvolvemos o grupo da dor, para vocês terem uma ideia de como a gente entende tantos processos para poder controlar e melhorar a qualidade da vida da criança dentro do hospital. A doutora Eliana Caran, recentemente, por nós orientada, terminou uma tese onde ela estudou 220 pacientes com dor em crianças e adolescentes, estudando diversos aspectos, clínicos, tratamentos e desafios. E o mais importante foi mostrar que é possível controlar a dor e, principalmente, desmistificar o uso da morfina. Não tem mais sentido as nossas crianças sentirem dor. Por exemplo, foi possível desenvolver escalas de controle da dor. Isso desenvolvido por colegas que fizeram os desenhinhos aí da Mônica e do Cebolinha, e a criança interagindo junto com a mãe, mostrando que carinha que ela tinha, e essas carinhas foram correlacionadas com escalas e números de dor. E é muito interessante, esse trabalho foi inclusive aceito para publicação numa revista médica internacional, mostrando que à medida que ela é medicada, a carinha dela vai melhorando e o score de dor vai caindo, fazendo com que ela sinta-se muito menos agredida, que a ansiedade, que o medo, que a sensação de necessidade de poder se sentir melhor dentro do hospital é cada vez mais respeitada pela equipe médica, pela enfermagem, pela instituição. Nós também trabalhamos muito a equipe médica voltada para ouvir melhor, desde o momento em que você dá o diagnóstico de uma doença grave e que você vai dar uma má notícia, até os momentos em que você precisa preparar esse paciente para informá-lo sobre os procedimentos que vão ser feitos com eles e também fazer um plano de tratamento, por quanto tempo essa criança vai ficar longe de casa, quais serão os principais problemas, como quando cai o cabelinho, quando existe o risco de fazer-se um procedimento mais doloroso. Então a equipe médica precisa estar preparada, e essa é uma sensação que todo mundo tem que ter o mesmo tipo de cabeça. E certamente, no convívio, principalmente num hospital universitário como o nosso, a gente está tentando muito fazer isso, formar novos profissionais com esse tipo de trabalho, mostrando um hospital que hoje foi construído e que tem 11 andares, graças a esse tipo de trabalho que foi feito conjunto com a sociedade, e tentar modificar o conceito de que, por exemplo, para criança pobre, qualquer tipo de hospital serve, que você não precisa, a pessoa não te pergunta muito, então você não precisa responder tanto, você não precisa informar tanto. Então a ideia é ensinar o certo, fazer com que as pessoas, sempre sendo treinadas por uma pessoa mais experiente, tenham condição de multiplicar o conceito de que essas crianças merecem ser atendidas de uma forma correta. Então, dentro do nosso hospital, além de nós termos a parte da humanização,
é fundamental também que a gente não esqueça que a qualidade técnica do tratamento tem sempre que ser colocada em primeiro lugar. Nós não podemos entender que só dá a humanização, só dá o conforto, só dá a alegria, é o suficiente. É fundamental que a gente conte histórias, que a gente dê amparo para as crianças no ponto de vista de brinquedos, de atividade lúdica, e também é super importante que o grupo vá atrás de médicos competentes, de recursos de tecnologia, de remédios adequados, e essa deve ser uma grande aliança que a comunidade esteja em volta. Muitas vezes não se pode deixar um hospital sem recursos e, por exemplo, só privilegiar uma casa de apoio. Há necessidade com que os grupos se unam para poder fornecer aquilo que a criança vem buscar, que é a cura do câncer. E aí a gente entende como um fator fundamental que é o bom senso entre as pessoas, para que a gente privilegie as condições melhores que precisamos oferecer para a criança. Por exemplo, nós temos dentro do GRAAC, depois de um tempo longo, a colocação de uma ressonância magnética, tomografia, que leva a parte tecnológica extremamente, eleva a qualidade da assistência e que, portanto, para nós é fundamental para que isso também ofereça à criança, na hora do procedimento, na radiologia, melhores condições para ela ser atendida. Eu gostaria de fazer, então, também um comentário sobre a nossa enfermagem, que para nós tem sido, assim, um dos baluartes da defesa da humanização. Elas têm todos esses itens onde se trabalha, na quimioterapia, na UTI, no transplante, no controle da dor, na clínica de fora de tratamento. A enfermeira, ela tem sempre que ser valorizada e apoiada. E a gente encoraja as enfermagens, os setores de enfermagem dos diferentes locais a tomarem essa posição de participarem lado a lado com os médicos, com os voluntários, no sentido de liderarem essa necessidade de atender melhor a criança, já que, como eu disse, é a enfermeira que, maior parte do tempo, fica ao lado do paciente. Nós também acreditamos muito, não é, na questão do treinamento. Nesses últimos anos, nós temos seguido essas recomendações de que você, mesmo tendo pessoas que exerçam a sua atividade específica com um bom desempenho técnico, é fundamental que a gente vá melhorando a sua competência, não é? Ampliando e mudando a cabeça da pessoa, fazendo com que haja um treinamento no sentido de que profissionais que antes achavam que o importante era dar remédio, pegar bem a veia, fazer uma boa cirurgia, eles possam entender que a competência e o desenvolvimento profissional visando a humanização é muito favorável. E a gente acredita muito nisso, sabendo que realmente é fundamental haver essa mudança para que todos na instituição sintam a capacidade de poder colaborar com o processo. Um exemplo disso, por exemplo, a nossa nutrição clínica, não é? Que a gente tem um serviço que acompanha as crianças no ambulatório, acompanha as crianças internadas. E, por exemplo, nós tivemos a satisfação de ver, por exemplo, que a suplementação oral industrializada, em um trabalho feito com 212 pacientes, foi possível melhorar, diminuir a indicação de sondas nasoenterais em pacientes com câncer desnutridos, pediátricos, no nosso hospital. Quer dizer, se eu atendo com a nutricionista, se ela orienta a família, se ela participa com o processo de humanização desde o início, ensinando, por exemplo, uma dieta caseira, nós estamos agora substituindo ou estudando a suplementação oral versus uma dieta caseira, para poder ajudar a evitar que as crianças usem sondas nasoenterais. Esse é um exemplo de como eu posso humanizar, por exemplo, melhorando o meu serviço de nutrição e envolvendo a nutricionista. É a mesma coisa na parte de odontologia, nós temos um serviço bastante ativo, é uma parceria interessante no Adote um Sorriso com a Fundação Abrinq e o Instituto Ayrton Senna, com os dentistas. Nosso serviço de psicologia é extremamente atuante, tanto no atendimento individualizado à criança e à família, preparo para procedimentos invasivos, utilização de manuais de orientação e, por exemplo, os bonecos pedagógicos que são muito queridos das crianças. Esses bonecos têm chance, por exemplo, de ensinar como é que se faz uma colocação de um portocate. E esse catéter, ele é explicado para a criança e a criança depois pode manipular a agulha do portocate
e puncionar o catéter. Assim, quando ele vai ser puncionado, ele não vai enxergar aquela grande enfermeira que vem com uma agulha enorme para enfiar no peito dele, morrendo de medo. Certamente ele deverá ser muito melhor preparado, porque se utilizou uma pomadinha anestésica e ele aprendeu o que é o Portocate. Isso a gente acredita que é humanização. Isso melhora a aderência ao tratamento, melhora a complacência ao tratamento, melhora as chances de cura, porque além dela não vir todo dia brigando com a mãe para o hospital, ela vem também com muito mais coragem, determinação, ela se sente amparada pela instituição e ela consegue acreditar mais na vida. E hoje, como a gente cura 60%, 70% dos casos, a gente faz com que essas crianças tenham chance de, no futuro, serem pessoas ativas na comunidade, cidadãos úteis, que vão realmente ter tido uma passagem por um período difícil, mas vão poder superar isso. A reabilitação é um exemplo, nós tentamos e colocamos as próteses. Nosso voluntariado é extremamente participante nos diferentes itens em que eles estão sempre participando. E o serviço social nosso também é muito ativo. Eu gostaria de salientar aqui o apoio às crianças que vêm fora do tratamento, a escola móvel que a gente tem dentro do hospital, que faz um ensino específico para cada criança, um projeto profissionalizante que ajuda os adolescentes a conseguir emprego, a perna amiga, que é aquela que consegue ajudar a colocação de próteses nas crianças amputadas, próteses oculares para as crianças com retinoblastoma e uma série de outras atividades. Certamente esse tema hospitalidade nós vamos discutir em seguida, que é uma característica pertinente a um determinado local, ou a uma pessoa que é hospitaleira. Por sua vez, hospitaleiro seria aquele que acolhe com satisfação seus hóspedes. Então nós, pensando assim, além de tudo que é feito, eu vou só mencionar alguns locais do hospital onde a gente tenta melhorar a nossa hospitalidade, receber melhor as nossas crianças, e essa também é uma grande parceria com o Instituto Ayrton Senna, nossa brinquedoteca, uma área muito interessante onde existem condições da criança, de uma forma lúdica, lidar com a ansiedade, um período em que ela espera os procedimentos, ela tem interação com os voluntários, com os profissionais dentro da brinquedoteca, e a gente tem uma área de perto de 110 metros quadrados dentro do hospital, planejada de uma forma por uma equipe multidisciplinar e construída de uma forma a ser um sonho para que as crianças realmente interajam. Do conceito da brinquedoteca, nós criamos a quimioteca, que é a área onde as crianças tomam quimioterapia dentro do hospital, de uma maneira também agradável, de uma maneira onde o tempo possa passar melhor, onde ela possa lidar melhor com seus medos, as suas angústias, e foi um apoio da Quimioteca Fundação Orça. Aqui também interage o pessoal do Viva, que vem contar as histórias para as crianças, o pessoal do Projeto Arco-Íris, que são os nossos clowns, e outros parceiros, fazendo com que a gente possa, então, junto com a mãe, o adolescente tomando a quimioterapia, as crianças menores terem chance de ter um acolhimento melhor. A Casa da Família também o GRAAC tem, ela é controlada e ajustada pelos voluntários, é uma força que nós temos um orgulho enorme, porque trabalha lado a lado com os profissionais de saúde, com as enfermeiras, com o médico e com a administração. Nosso voluntariado está também lutando para construir essa Casa da Família, que deverá ficar pronto ainda em dezembro desse ano, de uma forma a oferecer um conforto para 30 crianças e 30 acompanhantes, e temos aqui uma forte parceria com o Instituto Ronald McDonald, que tem nos ajudado muito. Em resumo, para finalizar, nós gostaríamos sempre de mostrar os resultados dessa grande parceria. Como eu mencionei, em 91, quando nós começamos, a gente atendia 42 casos por ano. Durante um tempo longo, até 95, 96, 97, 98, nós chegamos a um limite trabalhando nas casinhas que nós tínhamos. Em 99, quando foi aberto o hospital no final de 98, a gente hoje se tornou um dos maiores serviços do país, atendendo 300 casos novos de criança com câncer, e isso nos dá um orgulho muito grande de ter recebido a confiança da população, de estar oferecendo para as famílias e para as crianças o que tem de melhor. E também sabendo que essa grande aliança entre a universidade, as instituições privadas e a comunidade organizada tem conseguido obter
resultados muito efetivos na luta contra o câncer infantil. E assim, as crianças que confiam na gente, as famílias que confiam na gente, podem definitivamente saber que é possível oferecer uma qualidade melhor de atendimento à medida em que as pessoas pensam que é possível oferecer a essa criança as melhores chances de cura e fazer com que o brasileiro tenha chance de receber um tratamento equivalente aos outros locais e que ele possa realmente sentir-se curado e ter condições de sair desse período onde é extremamente agressivo o tratamento, onde muitas vezes ele passa mal e vomita, mas encorajado para curar-se e voltar a ser um indivíduo que possa ser útil à nossa comunidade. Muito obrigado. É isso aí, uma excelente apresentação, Dr. Sérgio Petrilli, quer dizer, o GRAAC é um exemplo de humanização, da hora que a gente entra dentro do hospital até o acompanhamento da procura e da cura. A gente vai trazer mais vezes o GRAAC aqui, que ele serve exatamente de exemplo para a gente poder disseminar o que é a humanização e como pode ser feito, quando na cabeça do gestor isso já está claro. Todo mundo participa. Agora nós vamos para o nosso segundo convidado, que é o Marcelo Boerger. Falei direitinho? Acho que falei, né? Certinho. Certinho? Então, ele é administrador, consultor e implanta projetos de hotelaria em hospitais, é presidente da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar e autor de livros como o Gestão em Hotelaria Hospitalar e Gestão Financeira para Meios de Hospedagem. Esse livro a gente teve a oportunidade de lançar em um dos nossos seminários da Associação Paulista de Medicina, onde a gente, uma outra parceria do Vive e Deixe Viver, junto com a PM, onde a gente discute também humanização já pelo segundo ano consecutivo. Está ganhando força, a gente precisa falar cada vez mais. Então, Marcelo, agora é com você. Obrigado. Gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui. Acredito que realmente falar sobre esse assunto sempre é motivante, sempre é interessante estar ouvindo o que tem sido feito e falando um pouquinho da nossa experiência. Na realidade, desde 99, a gente já iniciou a discussão de hotelaria hospitalar, onde nós fizemos aí o primeiro Congresso Brasileiro de Hotelaria Hospitalar, lá em 99. Em 2000, nós criamos a Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar e, desde então, várias ações vêm sido realizadas nessa área, né? Vários hospitais vêm criando projetos ligados à humanização ou à hospitalidade ou mesmo à hotelaria hospitalar dentro de suas unidades. E um dos objetivos de hoje é de falar um pouquinho justamente sobre hospitalidade, humanização e hotelaria hospitalar, que são 3 Hs interessantes dentro do conceito hotelaria hospitalar, mas que pode ter aí suas diferenças e nem sempre ela é bem entendida por todos que a implantam. Então, em primeiro lugar, seria interessante discutir a questão da cultura organizacional que existe na empresa, antes mesmo de ter qualquer ação ligada ao atendimento ao cliente, né? Algumas empresas têm por hábito de querer implantar projetos que nem sempre tenham aderência ou tenham condições de serem implantados naquele instante, né? Não existe uma cultura organizacional preparada para receber alguns projetos. Muitas vezes, por uma falta de comunicação entre as pessoas, entre os setores, os departamentos. Lembrando que num hospital, assim como num hotel, na maioria das empresas prestadoras de serviços, nós temos vários departamentos que são interagentes e interdependentes. Então, uma ação que venha a atender um cliente num departamento certamente irá afetar esse cliente em outro departamento, seja ele na área assistencial, através da enfermagem ou da parte clínica dos médicos, até mesmo nas áreas de apoio, que é um dos pontos onde a hotelaria hospitalar vem trabalhando bastante. Então, desde a entrada de funcionários na recepção, da entrada de pacientes e de acompanhantes na recepção central, desde a recepção do pronto-socorro, do SADT ou de qualquer outra entrada de clientes, naquele momento a gente começa a ter uma experiência vivida por esse cliente que vai ser
comparada à sua expectativa que ele criou daquela marca, daquela empresa, daquela possibilidade de atendimento em relação àquilo que ele de fato recebe quando ele está lá. Então, alguns pensamentos que eu gostaria de discutir hoje é o conceito de hospitabilidade, que é um conceito de uma autora chamada Elizabeth Telfer, né? Tem um pouco de análise do que é a hospitabilidade, que seria basicamente como ter a hospitalidade implantada. Então, ações que possam criar meios para que a hospitalidade seja implantada num hospital. Há uma cultura da gente muitas vezes querer departamentalizar as coisas, né? Então, muitas vezes a gente encontra em alguns projetos um departamento responsável pela hospitalidade, um departamento responsável pela hotelaria hospitalar, ou responsável pela humanização, e nem sempre é possível a gente departamentalizar tudo, né? Algumas ações de hospitalidade são muito maiores e compreendem todo o universo hospitalar. Então, cada um dentro dessa empresa, desde o gestor até uma função de base, de apoio, tem que ter o entendimento do propósito. Por que ela faz hospitalidade? Que não é por que ela faz humanização, né? Que não é simplesmente pelo fato de que se fixou nas paredes como missão da empresa ter a hospitalidade, né? Ou colocar o calor humano como uma das formas de atendimento do cliente, mas isso não ser incentivado ou não ser relatado, não ser evidenciado ou premiado ações desse tipo dentro da empresa. Então, o conceito de hospitabilidade, essa ideia de ter dentro da empresa ações que criem situações para implantação de áreas de atendimento ao cliente. A reumanização é um tema, o Dr. Marcos Knibel, lá do Rio de Janeiro, ele vem falando bastante sobre o assunto, onde ele coloca que o hospital já é por si só humanizado e que a reumanização era porque nós teríamos que parar tudo e criar um novo pensamento de como fazer esse hospital novamente pensar de forma humanizada. Se a gente fosse pensar em serviços em geral, né, pega aí uma caixa econômica, um banco particular, de 20 anos para cá houveram uma série de evoluções no atendimento ao cliente, mesmo em ambientes que não são hospitais. Quem nos dirá em relação ao hospital? Por que não um hospital que tem lá por si só um cliente muito mais necessitado de ações como essa? Por que não criar ações que possam dar a ele uma condição de melhor atendimento? Então, nesse ponto, é bom a gente entender a questão do high-tech, high-touch, que é outro conceito interessante de um autor chamado Nisbet, que fala dessa evolução de tecnologia em relação ao contato humano, né? Até que ponto a gente cria indicadores fabulosos e botamos palm top em todos os enfermeiros e começamos a controlar as coisas de uma maneira muito mais criteriosa, mas ao mesmo tempo perdemos o contato humano. Então, toda essa discussão vem de encontro com a ideia da hotelaria hospitalar, que normalmente pode haver um departamento, então, chamado hotelaria hospitalar, que cuidaria de 4 grandes áreas, que seria a segurança patrimonial, a governança, no sentido de lavanderia, higiene, limpeza do hospital, a área de recepções, no atendimento ao cliente no balcão e telefônico, e essa área de nutrição e dietética, que também poderia ter ações de encantamento no atendimento ao cliente. Então, esse poderia ser ações como departamento de apoio, que estaria surpreendendo o cliente, atendendo o cliente de uma maneira mais adequada. Agora, hospitalidade não está entre 4 paredes, né? Estaria dando uma tônica nesse atendimento para quaisquer funcionários que estejam dentro da empresa, quaisquer colaboradores, sejam eles médicos, voluntários ou mesmo funcionários. Então, geralmente, a gente coloca a seguinte questão, né? Por onde começar? É importante entender que os clientes vão estar no meio dessa discussão e como estão as evidências físicas da empresa em relação a receber essa hospitalidade, né? Quer dizer, muitas vezes a gente pode ter, então, é muito comum, hospitais mais antigos, construídos há mais de 30 anos ou 40 anos
para trás. Muitos no interior, por exemplo, a gente tem visitado, eles eram construídos colados com cemitérios, né? Os hospitais tinham o entendimento de que o hospital era ligado à morte. E hoje em dia o hospital é ligado à vida. A pessoa vai lá para se recuperar, ou vai lá certamente a gente viu os dados do GRAAC, né, o grande percentual que se consegue de sucesso. Então, se as pessoas vão hoje em dia e já têm entendimento de que um hospital tem esse tipo de ação, esse tipo de entendimento para seu cliente, como que a gente vai fazer um hospital que está situado, localizado numa área como essa, né? Então, internamente a gente pode ter ações que possam estar voltando aí esse cliente a não ter acesso a essas áreas, mesmo em hospitais que têm um pronto-socorro muito distante da recepção central, e a maior parte das internações do pronto-socorro, das internações são via pronto-socorro, e a pessoa tem que dar uma volta na rua e tomar chuva e tomar frio, em função de fazer esse atendimento, porque não há uma passagem interna. Então, por melhor que seja o atendimento dado ao cliente, há uma falta de estrutura física que poderia ser melhorada, de acessos, né, que poderiam ser otimizados em relação ao cliente. Os processos todos, né, os processos onde o cliente deseja algo e como que esse cliente vai ter acesso. Ele liga para a enfermeira, ele pede algo para a enfermeira, o quanto esse processo anda até que chegue a resolutividade disso que ele está pedindo, né? As pessoas estão na outra ponta que normalmente precisam estar preparadas para esses processos. Então, o que normalmente se faz é criar condições dessas pessoas estarem atuando dentro desses processos. Ter nessa empresa processos bem definidos de quanto tempo eu levo para atender o cliente, quanto tempo ele fica esperando na minha recepção, quais são os horários de pico, quais ações eu posso fazer enquanto ele aguarda e como eu faço para evitar esse período que ele fica esperando na recepção. A mesma coisa acontece na alta. Gerenciar a alta com grupos multidisciplinares que pudessem discutir em quanto tempo ele vai ter a alta, ou uma vez que ele tem a alta clínica, quanto tempo ele leva para sair do hospital e quanto tempo ele pode liberar esse apartamento para limpeza, para que entre um novo cliente naquele hospital, para que então não deixe um novo cliente esperando na recepção. Então, todos esses departamentos, por serem interdependentes, interagentes, acabam tendo processos bem definidos de gestão, poderiam ser, na ponta, acabar melhorando o atendimento dado ao cliente. Outro ponto interessante de se analisar é olhar um organograma onde a gente tem o cliente no centro e todos os setores que têm contato com esse cliente seriam aqueles que poderiam, então, deveriam ser treinados para um bom atendimento dado a esse cliente. Então, as áreas assistenciais imediatas, depois as áreas de apoio, como governança, limpeza, enfermagem, recepção, lanchonete, todas as áreas que têm contato com o cliente poderiam ter estímulos de como atender esse cliente, né? Há algumas teorias na área de serviços, na gestão de serviços, que até definem qual intensidade e qual extensão cada um desses funcionários deveriam atender esse cliente. Então, se eu tenho lá um serviço com um médico, atendimento médico, qual a extensão que o cliente entende como um bom atendimento em consultório? Qual a intensidade que esse médico deve ter com esse cliente, por exemplo, ao comunicar uma notícia, uma informação que ele tem sobre o tratamento? Qual a intensidade que a pessoa da limpeza deve ter com esse cliente na hora da limpeza concorrente? Qual a extensão, qual o tempo que ela deve levar para limpar esse apartamento? Então, tudo isso pode ser monitorado e pode ser entendido de uma maneira que a gente consiga ter medidores de performance, de desempenho, até reduzindo gastos muitas vezes e também podendo ter score de satisfação no atendimento prestado a esse cliente. Então, é importante poder comparar isso entre as empresas e poder monitorar o que os clientes têm entendido desses atendimentos, né? Não é incomum a gente encontrar muitas vezes funcionários que não estão tão bem preparados, não tiveram treinamento e querem fazer o seu melhor, mas nem sempre sabem o que devem falar para o cliente. Às vezes vemos aí alguém prometendo cura para o paciente se ele for em determinada igreja, ou a pessoa compara
um cliente de um apartamento com o do outro apartamento e começa a ter situações não desejadas, né, por nós, do que nós entendemos do que seria um bom atendimento. Então, monitorar, treinar, como entrar num apartamento, o que falar quando você tem contato com o cliente, qual a intensidade, qual a extensão que a gente tem, poderia ser talvez uma das primeiras formas da gente começar a mapear o hospital e saber o que cada um faz, por que faz, como faz, em que tempo faz. Esse é um slide que eu acho bastante interessante, que está na revista da FAAP de junho, onde ela coloca um exemplo nas empresas de, por exemplo, como muitas vezes os departamentos nem sempre se falam e nem sempre conseguem dar ao cliente exatamente o que ele quer, né? Nesse caso, nesse exemplo, o setor de marketing pediu uma balança que o cliente queria com três pedaços de madeira. Vendas instalou com 3 cordas, engenharia deu 2 voltas na árvore, produção fez alguma coisa mais complexa e assistência técnica fez algo que não tinha sido pedido e o cliente queria de fato algo muito mais simples. E muitas vezes a gente encontra esse tipo de situação acontecendo no dia a dia, né? O cliente quer algo muito mais simples do que aquilo que a gente pretende dar. E muitas vezes os processos são muito complicados e dependem de aprovações, autorizações, enquanto que isso poderia ser muito simplificado num organograma onde a distância entre quem decide e quem executa poderia ser minimizado. Que é uma comparação, então, de várias ações de humanização, hotelaria, da área hospitalar, da hospitalidade como em si, a área de entretenimento e humor, o que poderia ser feito no cruzamento da matriz, desde, em alguns hospitais, ter aí uma equipe de pré-agendamento, de internação, de ações como já se tem, de musicoterapia, ou de Doutores da Alegria, outras ações que você tem ligado a entretenimento com a área assistencial dentro dos hospitais, mas isso tudo tem que estar ainda assim com uma gestão por trás, né? Então, o que o voluntário vai fazer, que horas que o voluntário vai entrar, como ele vai andar pelo hospital, como ele vai se uniformizar. Quer dizer, todas essas ações, eu quero propor que exigem do gestor um posicionamento em que ele precise estar monitorando, mesmo as ações que tenham ligação direta com o atendimento ao cliente. Então, aqui tem um bom exemplo, na minha opinião, que mostra o que o cliente vê, de fato, que é a estrutura física, o atendimento em si, do balcão para fora, né? E por trás dessa ponta desse iceberg, a gente tem uma série de ações, indicadores de ações ligadas ao relacionamento com o cliente que normalmente deveriam derivar da estratégia da empresa, que deveriam derivar da sua missão, dos seus valores, daquilo que a empresa acredita, e as pessoas, né, dessa empresa deveriam ser treinadas para que tivesse, então, essa missão na sua cabeça, esses valores praticados, tivesse ações ligadas ao relacionamento com o cliente, seja através do saque, do call center, do atendimento balcão, onde um problema identificado pelo cliente ou identificado pelo gestor pudesse ser sanado ou tratado antes do cliente sair da empresa e reclamar daquilo que ele não teve ou daquilo que ele gostaria de ter tido. Então, pode ser feita uma série de ações com indicadores, com treinamento, com desenvolvimento, que contemple toda essa área, esses bastidores, que são invariavelmente o segredo aí do sucesso dessa ponta desse iceberg. Então, se a gente só vai ter sucesso ali se a gente começar a entender que pessoas estão nessa empresa, qual o propósito delas estarem prestando um bom atendimento, o que elas entendem por bom atendimento, como elas são motivadas por suas equipes, como elas acabam criando isso de uma maneira adequada dentro do seu dia a dia. Então, basicamente era isso que eu queria apresentar. Ainda vamos discutir um pouquinho o assunto. Quero agradecer imensamente a sua apresentação, Marcelo.
Agora a gente vai conversar um pouquinho, vamos trocar algumas ideias aí, né? Eu vi na apresentação dos dois slides que, de uma certa forma, são muito parecidos, né? Colocando o cliente no seu devido lugar, né? Com as devidas atenções. Mas será que todo paciente sabe que é cliente? Como é que vocês veem isso? Eles se sentem cliente dentro desse processo? Então, falando pelo GRAAC, que é o hospital onde hoje a gente consegue oferecer aquilo que eu imagino que seja um sonho de qualquer profissional. Por exemplo, eu hoje me sinto muito feliz de estar trabalhando num hospital que a comunidade, a estrutura me dá a condição de ser médico, porque eu acho que a gente respeita o paciente, a gente respeita a família. E hoje já existe uma cultura disso dentro do hospital. O paciente chega e ele percebe que, conversando com as outras famílias e da maneira com que ele é respeitado, que ele entrou meio num lugar diferente do que ele está acostumado, já que nós somos um hospital de referência. Já andou a maioria das vezes na rede pública, ele já andou às vezes num hospital de convênio até. Então ele até meio que assusta no começo. Por exemplo, quando você manda tirar a roupa da criança para examinar, né? Isso não é comum hoje em dia. Então eu entendo que vale a pena você formar uma cultura, desde a recepção até a maneira como o médico atua, até o procedimento, porque a criança e o paciente adoram isso, se sentem extremamente reconhecidos por isso. O sorriso, a sensação de tranquilidade que aquela família mostra quando você abraça essa família com um serviço multidisciplinar ou interdisciplinar, certamente faz com que aquilo que a gente sonha ao ser atendido num outro hospital. É você oferecer isso para a criança menos favorecida, aquilo que você gostaria para você. Então, não é muito difícil imaginar o que a família gosta. Eles também gostam de ser bem tratados. Na sua experiência... Eu entendo que quanto maior a expectativa de uma marca, mais ele vai acabar esperando ser melhor atendido. Então, muitas vezes ele se surpreende quando ele recebe algo a mais, algo que ele não esperava, né? Algo positivo que ele não esperava. Então, se você pega projetos em hospitais onde eles trabalham o cliente, que pode ser o paciente, o acompanhante, o visitante, até o próprio médico, entendendo esse grupo todo como cliente e cada um tendo necessidades diferentes, expectativas diferentes. Então, algo que é interessante de ser feito é como os hotéis fizeram, né, que eles segmentam hotéis clientes de executivos, clientes de hóspedes familiares, onde eles têm estímulos diferentes a ser dados para cada tipo de cliente. No mesmo caso, num hospital, você pega ali um paciente de maternidade, oncológico, pediátrico, áreas diferentes, com tempo de internação diferentes, com exigências diferentes, com necessidades diferentes. Então, reconhecê-lo como cliente é também saber dar aquilo no tempo certo, no tamanho certo, para aquele tipo de cliente. Então, mesmo os hospitais gerais que têm cada andar uma especialidade, podem ter dentro de cada andar um tipo de atendimento customizado para aquele tipo de cliente. Acho que isso vai fazer esse cliente enxergar. A criança vai falar, puxa, esse andar estava me esperando, né? Há uma quimioteca, por exemplo, como é o caso o caso do GRAAC, né? Então, alguém pensou em algo antes de eu chegar aqui que tem local para ele se fantasiar, tem uma maneira das pessoas para o receberem, diferente de um local onde a pessoa entra e o adulto, e a criança e a mãe vão ser atendidos ao mesmo tempo. Por favor. Mas uma coisa engraçada que a gente nota é que, assim, por exemplo, se você tem um hospital que tem um contador de história, tem a menina que tem o brinquedo, ela já não acha que a enfermeira pode ser tão mal educada, ela não acha que o médico pode ser tão, sei lá, seco, mais calado. Então parece que esse tipo de humanização, ela meio que leva todo mundo a ser cobrado, né? Começa a existir uma disseminação do processo de tratar bem os outros, né? E eu acho que isso
é uma semente muito boa que a gente joga dentro de uma instituição, que ela interfere em todos os, direta e indiretamente em todos os setores. Concorda comigo? Você deve ter essa experiência. Eu concordo. A nossa visão é que lá atrás a gente era olhado com os olhos assim, o que esse povo está fazendo aqui dentro? Então, hoje as pessoas nos solicitam, né? Até por saber pela importância do trabalho, porque a gente não está lá para roubar papel de ninguém. E nem para ser as fadas madrinhas e a equipe que cutuca, que vai atrás em busca da ajuda na cura, são os bruxos, né? Porque você tem, no início a gente tinha um olhar da enfermagem muito distante. Hoje não, hoje a gente percebe que a gente faz uma parceria muito legal. E é sobre isso também que eu queria falar. Eu vou pedir para chamarem uma tela que nós temos que também é um trabalho muito legal, um trabalho de conclusão da Maristela do Carmo Barbosa Freire, do próprio GRAAC, né? Onde o Dr. Sérgio foi um co-orientador nesse trabalho. E a gente vê ali exatamente, são 3 pilares, né? Os profissionais, a técnica, a busca pela cura através da máquina, dos processos científicos, técnicos, mas a gente tem ali um processo de compreensão da comunicação. A gente tem um exemplo GRAAC, né? Como é que essa comunicação flui, né? A sua experiência dentro da rede pública, como é que sai do limbo onde a gente percebe, e isso é uma coisa que a gente percebia lá atrás também, 8 anos, as pessoas pouco se falam, pouco se olham, hoje diferente, né? Como é que essa comunicação flui quando a gente tem diversos departamentos, diversas áreas, e quando você está trabalhando com uma coisa que não é horizontalizada, você tem o verticalizado, né? Como é que flui isso, né? Eu acho que a gente tem vários caminhos. Eu diria que talvez 2 são muito importantes. Um é a enfermagem e segundo é o voluntariado, né? A enfermagem, seguramente, é o pessoal técnico mais constante dentro do hospital. O número de enfermeiras sobressai a todos os outros profissionais. E elas estão muito habituadas com normas, com técnicas e principalmente com a relação com as famílias, com as crianças. À medida que você tem uma direção da enfermagem motivada dentro do hospital, dando retaguarda, trazendo profissionais competentes que treinam e que disseminam, e ao mesmo tempo um voluntariado envolvido que quer seja de dentro do hospital, quer seja das ONGs que vêm participar e que interagem, e uma direção que dá apoio, você fecha o processo inicial de semear ou de disseminar a ideia dentro do hospital. A partir daí é assim, vem que está funcionando, olha, é bom, não dá mais para você funcionar desse jeito. O médico bravão, a enfermeira estúpida, o outro que fala bravo, ele já começa a ser olhado com uma certa diferença em relação ao que existe no hospital. A cultura se instala. E essa percepção, doutor, ela tem sido, né, observada com mais atenção? É muito recente isso, não é uma coisa... Porque a gente está falando de mudança de cultura, né? Sim, eu acho que é isso mesmo. A gente tem um paralelo forte ainda lá na universidade, que é o Hospital São Paulo, que é um hospitalzão grandão de 600 leitos do SUS, e o nosso, que é um hospital menor, e onde essa cultura veio desde o começo da sua construção. Por exemplo, quando falaram para a gente, assim, na hora que estava construindo o hospital, vamos pegar 120 metros quadrados num hospital de 4.200 metros, para fazer uma brinquedoteca, isso em 1997, 98, eu mesmo assustei muito, porque eu queria mais, era ter cama, quarto para pôr criança. E hoje, eu imagino que foi uma decisão maravilhosa, porque você oferecendo, por exemplo, uma área de humanização, de criança ser reconhecida, melhorou muito a cara do hospital, melhorou, o cartão de visita do hospital, e todo mundo passa a sentir que está trabalhando num lugar decente. Marcelo, nessa sua visão, a comunicação, quer dizer, dá para se fazer com pouco dinheiro, com muito dinheiro? Eu acho que muito dinheiro dá para fazer bastante coisa, mas... muito dinheiro a gente tem tido muito problema. Mas ainda com pouco dinheiro, a gente vê aí pelo Brasil inteiro várias ações interessantes sendo realizadas. A questão de hospitais grandes, por exemplo, um hospital que você tenha lá mais de 1.000 funcionários, muitas vezes é um pouco mais complexo. Você pode criar, por exemplo, um grupo de multiplicadores, né? Algo que funciona bem então, começar por um departamento, ou começar por um andar, ou por uma especialidade, ter pessoas treinadas, treinar em etapas,
Essas pessoas às vezes ganham bottoms com um girassol ou um H, ou alguma coisa que possa identificar, e os outros vão falar, mas espera aí, por que você tem esse bottom no teu uniforme? Né? Não, eu faço parte de um grupo de humanização ou de projetos que está tentando desenvolver trabalhos junto a melhorar o atendimento dado ao cliente, e aí muita gente acaba se interessando. Em alguns hospitais a gente daí cria um personagem, coloca em refeitório de funcionários, coloca em portaria, e aí as pessoas vão se identificando com aquilo até que aquilo enraiza, né? Mas, realmente, começar isso em hospitais muito grandes, eu acredito que seja necessário fazer algo Nós estamos dividido. falando, a minha formação é publicidade, hoje eu coordeno o curso de Relações Públicas na FAAP, e a gente está percebendo que a comunicação é a grande chave do sucesso. Como é que vocês veem exatamente as relações públicas dentro desse processo? A gente, com certeza, o GRAAC tem uma atenção muito grande, porque para essa comunicação fluir, e qual a interferência da comunicação dentro da implantação dos seus projetos, né? Ela é a primeira, é nela que se pensa primeiro, né? Dentro do planejamento, porque primeiro, se a gente fala direitinho, corretamente, internamente, os resultados que aparecem é o resultado da equipe, do todo. Eu estou falando isso até porque, como forma de raciocínio, ainda a gente encontra muitos profissionais, a exemplo do seu último slide, icebergs, aquelas pessoas que talvez não dão tanta atenção para isso, né? Como é que vocês veem essa coisa das relações públicas surtindo um efeito para um resultado que a sociedade veja? Até porque muita gente não tem verbas para poder implantar. Talvez as verbas não sejam necessárias nesse processo, né? Eu vejo de duas maneiras. Eu acho que, assim, fazer bem feito, humanizar, é extremamente importante para você arrecadar fundos e para você ir bem. Quer dizer, a hora que você mostra um bom serviço, a hora que, por exemplo, o nosso hospital hoje, as pessoas que visitam ficam muitas vezes muito entusiasmadas em continuarem nos ajudando. Acham que a gente está fazendo certo, está respeitando a criança, está atendendo bem, e por isso acho que é mais fácil ajudar uma entidade com esse tipo de conduta. O segundo problema que eu me preocupo um pouquinho é que as pessoas usem a humanização como fachada para atenderem mal os pacientes do ponto de vista técnico, tá certo? Isso, aí sim, a relação pública, olha, tem um hospital para criança, um hospital para velho, um hospital pinto, faz uma maquiagem no sentido da boa recepção e, no fundo, não tem aquele estofo daquilo que o paciente realmente precisa. Por isso que eu falei na minha apresentação, né? A gente está preocupado em curar câncer. O hospital é feito para curar o doente. Não é só a fachada, não é só a falinha pintada, não é só o contador de história que funciona. E é por isso que sempre a gente tem que estar de olho. Acho que é fundamental ter as duas coisas. Perfeito. Eu acredito que uma coisa, esse é um ponto a se tomar cuidado realmente. O cliente nem sempre reconhece aquilo que ele precisa num hospital, principalmente, então ele vai ficar fascinado com alguns projetos e pode não entender, como ele é leigo em medicina, leigo em enfermagem, pode não entender se o que está sendo feito ali por trás das paredes pintadas é de fato o que deveria estar sendo feito. Então, tem que ter esse cuidado de não transformar isso em algo para se manipular essa opinião. Por outro lado, essas relações que você tem dentro do hospital, eu volto a insistir que o gestor é fundamental no sentido dele vender isso para o seu público interno primeiro, para que esse público interno venda para o seu cliente, então, para o cliente externo, né? Então, uma vez eu participei de uma campanha dentro de um hospital onde a gente queria fazer os funcionários sorrirem e a gente estava treinando o pessoal da limpeza, que entrava muito em apartamento, bater na porta, se apresentar. E uma menina falou comigo depois do treinamento, olha, Marcelo, eu adoraria sorrir, mas eu tenho vergonha que eu não tenho dente na boca. Eu tinha 2 dentes na boca e não sorria por esse motivo. Então, muitas vezes tem causas aí que a gente nem imagina que possam impedir todo esse sucesso da implantação. E pode tomar esse devido cuidado. Que poderia, então, levar isso em conta. Quer dizer, quando eu vou treinar, que tipo de treinamento a gente precisa ter? Não adianta ela entrar falando bom dia e ela está se sentindo mal com isso, né? Então,
eu acredito que tenha muito mais do que simplesmente essas fachadas, ou uniforme, ou apresentação pessoal. Deve haver ali uma situação onde o gestor enxergue, contemple o todo, que é feito de várias, igual aquele iceberg, é feito de várias, uma estrutura muito grande por trás. Onde a enfermagem, sem dúvida, é um dos pontos cruciais. Né? Bom, nós estamos chegando no final. Eu vou fazer mais uma pergunta e acho que talvez essa vá direcionada para o Dr. Sérgio Petrilli. Como é que é a participação do SUS nesse processo? Quer dizer, quanto vem do SUS e quanto que o GRAAC efetivamente tem que capitanear? Porque a gente vê um exemplo como esse, lógico, deve ter um orçamento por detrás de tudo isso, tem diversos parceiros nessa ação, mas como é que o senhor vê a participação do SUS hoje nesse processo? A gente tem aí informações, essa última viagem que eu fiz para o Nordeste, o SUS participa muito menos do que deveria, na minha concepção e na concepção dos profissionais que a gente acabou. Como é que é em São Paulo? Como é que é com o GRAAC? Como é que é a visão do senhor nessa ação? Isso. Nós temos um hospital todo, né? Nós fazemos a internação, temos centro cirúrgico, UTI, transplante de medula. Esse total, hoje o GRAAC gasta uma média de 1.200, 1.300, 1.300.000 mais ou menos por mês. A gente consegue do SUS em torno de 600, 650 mil por mês. Isso significa que a gente tem um déficit mensal que varia conforme o mês em torno de 550 a 600 mil reais, para poder dar o atendimento da maneira como a gente faz. O que é? A gente não tem catraca na porta do hospital. As crianças são atendidas e isso faz com que nós tenhamos 95% dos pacientes do SUS. Só 5% são convênios. Mas a gente então decidiu que para poder atender a criança brasileira sem fazer seleção na porta de entrada, tipo você é do convênio, você entra antes, você é do SUS, você não entra, nós temos que buscar recurso na comunidade. Porque as tabelas do SUS são realmente muito deficitárias, principalmente para os pacientes internados. A quimioterapia ambulatorial ainda ela dá um certo equilíbrio, mas quando você interna os doentes, você cria esse grande déficit. E o que é caro não é o que a gente faz de arrumado, de bonito, não. É verdade, é o remédio, é o recurso humano, é a luz, é a água, o telefone, é tudo que você precisa dentro do hospital. Então, nós precisamos muito de um recurso importante em relação à melhoria das tabelas do SUS, precisamos ter uma condição melhor, porque se você não tiver, como nós temos, a comunidade nos ajudando, nós temos nosso telemarketing, temos a parte de apoio dos sócios, eventos, tipo Mac Dia Feliz, várias coisas que a gente tem que nos ajudam a manter o atendimento adequado, porque se viver só do SUS, você não consegue. Eu só coloquei isso porque, na verdade, em 2001 nasceu o programa de humanização e que hoje é o Humaniza SUS, é uma política pública. E dentro dessa política pública, já que a gente tem que humanizar, que é lei, a gente também tem que repensar exatamente talvez a tabela do SUS, essa distribuição dessas verbas. Ministério da Saúde, vamos pensar com carinho nessa ação, né? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de, neste programa de hoje, a gente está com o Dr. Sérgio Petrilli, que faz um trabalho dignificante, maravilhoso junto ao GRAAC, que é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo para o Brasil, né? Que está para fora. A gente pegou informação lá de fora, mas também agora a gente pode levar tudo isso lá para fora, né? E ao Marcelo Boeger, pela sua visão dentro da hospitalidade, né? E cada vez mais isso vai estar... Quanto mais humanas as pessoas forem, mais esse processo e essa gestão, com certeza, vem se firmando. O nosso programa é exatamente isso, para a gente difundir, colocar, e às vezes com práticas muito simples, sem grandes orçamentos, trabalhando muito mais com a atitude das pessoas, com treinamento, com uma comunicação afiada, muitos problemas poderão ser resolvidos. Se você tem informações, quer mandar recados para a gente, os seus projetos, nós estamos abertos. O nosso site, o nosso e-mail é humanização, sem os devidos acentos, @vivaedeixeviver.org.br. Agora eu fecho com as considerações finais de cada um dos nossos convidados. Por favor. Queria muito agradecer ter podido participar desse projeto, convidar as pessoas que nos estão ouvindo
para incentivar esses mecanismos, quer sejam os hospitais de crianças, hospitais de adultos, de idosos, porque realmente vale a pena. Eu acho que o respeito pelo paciente, a vontade que a gente tem de trabalhar num hospital onde as pessoas se respeitam entre si, faz uma grande diferença. O sorriso de um paciente, o sorriso de um familiar, mostrando a gratidão por serem recebidos de uma forma humanizada, de uma forma em que eles são respeitados, não tem preço que pague. Acho que ajuda também o hospital, porque melhora a cara do hospital. E é por isso que a gente acha que vale a pena fazer essas modificações. Muito obrigado, senhor. Gostaria de agradecer também o convite. Independente do nome que se utilize, independente do conceito que se tem, acho que ações dessa natureza que visam melhorar o tempo no atendimento do cliente, melhorar a forma de atendê-lo é fundamental. Lembrar que a hospitalidade tem o contrário dela, né, a mesma origem etimológica, é a hostilidade, né? Então a ausência da hospitalidade, né, a hostilidade, que é algo que ainda hoje a gente encontra, infelizmente, em diversos serviços. Então acho que a gente tem que lembrar disso, acho que a causa é muito nobre. E convidar todos, dia 17 e 18 de outubro, no Hospital das Clínicas, haverá o 4º Fórum de Hotelaria Hospitalar, que é um evento feito pela comissão, uma comissão dentro do Hospital das Clínicas, feito no Centro de Convenções Rebouças, aqui em São Paulo, e é algo que a gente se discute também, o assunto com médicos, enfermeiros, administradores, e acho que ações dessa natureza, como essa aqui de hoje, como as de eventos, podem ajudar a dar ideias, a trocar figurinhas aí de como as várias ações dos hospitais têm feito para conseguir bons resultados. Muito obrigado. Humanização em Saúde é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Vive Deixe Viver. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.